Bom domingo a todos. Capítulo 2, quando ele tinha 12 anos. Mas hoje eu digo para vocês nesse domingo, é ali no escuro que Deus mais se revela. É no silêncio dos bastidores que ele escreve as cenas mais fortes da nossa história. Quando ele tinha 12 anos. Quando ele tinha 12 anos, eu ainda acreditava que podia proteger o mundo com os braços. Era a fase em que o menino crescia rápido, mudava a voz e já não me esperava no portão como antes. Eu pensava que era só adolescência, mas era o afastamento, era o início da queda. Com 12 anos ele ainda usava aquele cobertor de super-herói. O quarto dele tinha o cheiro de menino misturado com perfume barato e vento da rua. Mas algo mudou. Eu não percebi ou não quis perceber. Trabalhava o dia inteiro. Era mãe, era profissional, era mulher de força, ou fingia ser. O salário mal dava para as contas, mas eu fazia mágica, fazia malabarismo. E quando não podia estar ali, ele ficava com a avó, com a vizinha, com o portão aberto e a rua cheia. A rua foi o ventre que eu pegou quando eu estava ocupada demais, tentando garantir o futuro dele. Aos 12 anos ele conheceu o tráfico. Não foi um choque, foi uma sedução. Não foi primeiro amor, mas vieram os primeiros convites disfarçados de amizade, depois os trocados que ganhava para ajudar os mais velhos. E quando eu vi, ele já não era mais só um menino, era um soldado, pequeno, armado de obediência e medo. Eu vi os sinais, mas o empurrava para longe. A mochila mais pesada, o tênis que eu não comprei, o celular que apareceu do nada, as noites em que ele dizia estar na casa de um amigo e eu acreditava, porque precisava dormir. E eu dizia para mim mesma que era só fase, que todos os meninos daquela idade se fechavam, que estava tudo sob controle, mas o controle já não era meu, nunca foi. Ele fumava crack escondido. Usava dentro de becos, atrás de muros, em telhados, enquanto eu preenchia relatórios no laboratório. Ele destruía os pulmões com fumaça. Enquanto eu cuidava de vidas alheias, ele matava dele em prestações silenciosas. E o pior, ele sorria para mim. Tinha dias que me abraçava, como se soubesse que aquilo me manteria cega. E eu, mãe solo, exausta, me agarrava àqueles gestos mínimos, como se fossem provas de que tudo estava bem. Um dia ele chegou em casa mais tarde do que nunca, olhos vermelhos, a fala arrastada, disse que tinha ido à lan house. E eu covardemente disse, tá bom, filho. Mas naquele momento eu soube. Senti o cheiro do crack na roupa, o cheiro do abandono, do fracasso, da minha impotência. Fui ao banheiro e chorei baixinho, não por ele, por mim, porque eu sabia que estava perdendo e não tinha armas. As mães não falam sobre isso, a gente finge, a gente sustenta a imagem da família forte, mas por dentro estamos caídos. E eu caía, um pouco por noite. Toda vez que ele não voltava, toda vez que eu ligava e o celular tocava em silêncio, toda vez que eu escutava no noticiário a palavra menor, seguida de envolvido, baleado, preso, ele só tinha 12 anos. Mas os olhos dele já não tinham infância. Tentei conversar, ele me ouvia calado, com raiva, com cansaço, com aquele olhar que diz, a senhora não entende. E ele estava certo. Eu não entendia. Não entendia porque, com tudo que eu fiz, ele escolheu o pior. Não entendia porque, entre todas as possibilidades, ele seguiu justamente o caminho do medo. Mas hoje, olhando para trás, eu compreendo. Ele não escolheu, ele foi escolhido. Escolhido pelo sistema, pela ausência, pela brecha. Aos 12 anos, meu filho entrou numa guerra e eu nem sabia que havia uma. E se hoje ele ainda respira, ainda vive, ainda caminha, é porque Deus colocou anjos onde eu não podia estar. É porque mesmo sem saber, eu orava e Deus ouvia. Porque aos 12 anos ele foi perdido para o mundo, mas nunca foi perdido para o céu. Lembro como se fosse hoje.
Ele já estava com quase 14 anos, um menino crescendo rápido demais, escapando pelas minhas mãos como uma areia. Naquele dia fui ao centro da cidade, comprei roupas novas para ele, tênis bonito, roupa completa. Meu coração queria acreditar que com amor ele voltaria a ser menino, que com cuidado ele esqueceria o mundo lá fora. Mas ele sumiu, desapareceu por 2 dias inteiros e cada segundo foi uma eternidade para o meu peito de mãe. Procurei, falei com família, vizinhos, bati em portas, liguei para a polícia, para o conselho tutelar, mas diziam que eu não podia entrar onde ele estava. Então eu fui, com os pés trêmulos e alma rasgada. Entrei num lugar que não era meu, onde o concreto cheirava a medo, a vício, a morte. E lá em meio ao descaso e à sombra encontrei meu filho, apenas de cueca. Sem roupa, sem tênis, sem dignidade. Tudo que eu havia comprado ele havia vendido, trocado por pedra, por fuga, por um instante a mais no inferno. A luta é triste e nem toda mãe volta viva de lá. Algumas enlouquecem, outras endurecem, algumas se calam para sempre. Mas eu voltei para casa de joelhos e ainda assim, com os olhos marejados, continuei dizendo: ele é meu filho e ele vai voltar. Porque quem é promessa pode até se perder, mas não se apaga. Porque eu e minha casa, nós servimos ao Senhor Jesus.